Olá, tudo bem? Pessoal, vamos lá. Vou falar para vocês que estão aí procurando um imóvel, querem dar um upgrade, tá? Quais são as vantagens de comprar um imóvel na planta? Uma das maiores vantagens de comprar um imóvel na planta é, em primeiro lugar, facilidade no pagamento da entrada, tá? Você tem aí uma entrada que se você estivesse comprando um imóvel pronto, ou usado, sei lá, você teria que pegar todo esse valor e pagar ali no ato. Quando você compra um imóvel que é na planta, que é em lançamento, quando fala que é imóvel em lançamento, o que que é? É que ainda está em construção. Você compra um projeto do imóvel, entendeu? Ele não está pronto, ainda é um projeto. Mas é um projeto que você tem que verificar se já está aprovado pela prefeitura. Você sabe disso através do registro de incorporação, tá? Algumas construtoras, a maioria das construtoras, primeiro eles fazem um pré-cadastro dos clientes interessados e enquanto eles estão vendo a parte de documentação, tudo isso, ele já tem um projeto pronto e fica aguardando esse registro de incorporação para que comecem as vendas, tá? Quando esse registro de incorporação sai, que a gente chama de RI, é aí que tem um start para poder começar a fazerem as vendas, tá? Então, é muito importante quando vocês estiverem na busca de um imóvel na planta, em primeiro lugar, saber se a construtora é uma construtora idônea, tá? O que que ela já entregou, quais são as raízes dessa construtora. É sempre bom você ter um profissional que te auxilie nesse processo. Tem muitos profissionais no mercado, mas é um mercado de profissionais autônomos, então há uma rotatividade muito grande. Mas tem muitos profissionais bons que vão poder ajudar vocês durante esse processo, tá? Aqui eu vou dar algumas dicas para vocês. Caso tenham dúvidas, também pode me chamar, me perguntar, eu também posso auxiliar vocês nisso. Então vamos lá. Por que que as pessoas buscam muito o imóvel na planta? Primeiro lugar é a valorização constante que ele tem, tá? O imóvel, quando você compra ele no lançamento, ele tem uma valorização aí de 30 a 70%, dependendo da região onde ele vai ser lançado. As regiões que mais têm valorização são regiões pouco exploradas ainda, tá? Onde ainda vai haver construção de metrô ou área que está sendo urbanizada, área que está em desenvolvimento. Essas são as regiões onde você vai ter uma valorização maior, tá? Regiões que já está pronto, valoriza normal, que é a valorização do período de obras, que é pelo menos uns 30% durante o período de obras, tá? Mas valoriza menos do que em locais onde tem o que acontecer. Mas é sempre verificar o entorno, o que que tem, quais são os transportes que tem, as vias de locomoção, infraestrutura comercial, banco, escola, tudo isso é importante, tudo isso influencia no valor final do imóvel, tá? Quanto mais próximo ao centro, as regiões centrais, maior o valor do imóvel, isso é normal, tá? Então, eu vou fazer aqui para vocês é, um simulado para vocês entenderem como que faz o pagamento, tá? Como que vocês devem se planejar para comprar o imóvel de vocês. Eu vou falar aqui hoje de um apartamento médio padrão. Vou colocar aqui um valor de 600 mil reais, tá? Esse valor de 600 mil reais, quando é na planta, você paga a entrada dele, que é no valor de 30%. Tô falando do padrão, tá? Tem construtora que aceita 25% e tem construtoras que é 40%. Mas a maioria trabalha com 30% período de obras. Então, esses 30% você tem que pagar durante o período de construção. Qual que é a grande vantagem nisso tudo? Você tem o maior poder de negociação. Se a construtora te pede 30% e você consegue adiantar 50% do valor, o valor final do seu apartamento diminui também, tá? Diminui, aí depende do poder do que a construtora tem, cada construtora trabalha, mas já diminui e também você paga correções de INCC. O INCC é um índice nacional da construção civil, que nesse último semestre de 2022 ele alcançou registros baixíssimos, chegou até ficar negativo, 0,04, mas existe, é uma inflação sobre material de obras, tá?
material de construção. Então, existe alguns meses do ano, como maio, por exemplo, que é reajuste salarial, ele aumenta também um pouquinho, às vezes chega a 1%. E esse valor você paga, essas correções você paga em cima do valor de contrato, tá? Exemplo, você concordou que as suas parcelas que você pode pagar por mês é R$ 2.500. Você vai pagar R$ 2.500 mais o INCC que ocorreu no mês anterior ao vencimento do seu, tá? Não é acumulativo. Todo mês você vai pagar essa correção em cima daquela parcela. Então, ele fecha todo dia 30 de cada mês. E aí, a parcela que você paga hoje é referente ao mês passado, tá? E assim vai indo. Sobre o valor que você manda pro financiamento, aí sim é acumulativo, tá? Desde o momento que você fecha o contrato até a data do financiamento. Por isso que quanto maior o valor que você puder dar na entrada ou pagar no período de horas, melhor para você, tá? Agora, uma outra coisa que eu vejo que é muito importante também é você fazer o seu preparo antes da compra de um imóvel. O imóvel é para sua vida, né? Então, se preparem para esse momento. Pensa que é um local onde você vai viver. A maioria das pessoas compra o imóvel para morar. Existem muitos investidores, mas a grande maioria é para morar. Então, às vezes a pessoa faz escolhas ruins e aí, mal terminou aquele financiamento, já tá procurando outro imóvel desesperadamente, porque não gostou da região, não gostou do local, pagou barato naquela época e depois se arrependeu, ou sei lá, vários fatores. Então, façam de uma maneira que fique melhor para vocês. Assim, tem que ser algo pensado e planejado, tá? Eu trouxe aqui, como eu falei para vocês, um apartamento de médio padrão, tá? Em torno de R$ 600.000. Vamos supor que esse apartamento tem aí 30 meses para entregar, tá? Como que você faria esse pagamento? Tem algumas opções, o mercado é muito livre para quem é renda média ou alta, tá? Normalmente, esse tipo de cliente, ele que faz a proposta dele, tá? Mas aqui é só para você ter um parâmetro de como poderia ser feito, tá? E quais as vantagens. A construtora, normalmente, ela te pede, 10% do valor do seu imóvel, do imóvel que ela tá te vendendo, entre ato, 30, 60 e 90. A minha observação é que se você tem esse valor de 10% do valor para pagar entre ato, 30, 60 e 90, já coloca no ato, que aí você não corre o risco de suas parcelas de 30, 60 e 90 dias ter correção de INCC. Se já tá com o valor, já coloca tudo pro ato. E aí você tem mais tranquilidade para ir pagando as outras parcelas e não tem essa correção de INCC também, tá? Então, vamos supor, ela pede 30% do valor do período de obras. Aqui eu fiz uma conta colocando um pouquinho a mais, tá? Então, eu coloquei assim, ó, um ato de 100 mil, 29 parcelas de 3 mil. Acabou, pagou o período de obras, é só isso. E aí, em cima dessas parcelas, você tem a correção de INCC, que aí esses R$ 3.000 podem se tornar 3.010, 3.015, depende da correção que vai ter, 3.005, depende da correção que vai ter, tá? Não é um sobre o outro, cada mês vai ter essa correçãozinha, às vezes não dá nada, às vezes dá negativo. Quando der negativo, não vai abaixar a tua parcela, ela vai continuar o valor de contrato, tá? Tudo é em cima do valor de contrato. Ou se fala assim, aí nesse caso, o cliente deu um ato de 100 mil e parcelou 29 parcelas de R$ 3.000. Essas parcelas de R$ 3.000, ela tem um reajuste, então somando aqui, ó, deram 187 mil. O valor do apartamento é 600 mil. Vai sobrar 413 mil para o cliente fazer o financiamento. Esse financiamento, ele só vai entrar nesse financiamento quando o imóvel já estiver pronto, ou seja, quando ele terminar o compromisso com a construtora é que começa as parcelas dele do financiamento, tá? Que aí ele vai ter mais ou menos, dentro de um financiamento desse, a gente pensando numa taxa de juros aí de 9%, de repente o cliente pode conseguir menos. Eu já vi cliente pegando financiamento de até 6% com esses bancos digitais aí. Então, você pode pagar aí colocando, uns 9% de juros, pode pagar até 3.300 de parcela já morando.
Como que eu faço para diminuir minhas parcelas morando? Você paga mais durante o período de obras, ou quando você for fazer o financiamento, você dá um aporte financeiro maior lá. Se você tiver FGTS, você também pode abater do valor de financiamento. Isso vai fazer com que o valor que você está tomando emprestado do banco diminua e suas parcelas diminuam também, tá? De uma outra maneira, Artemis, mas pô, vou juntar 100 mil. Então, um cliente que compra um apartamento de 600 mil, ele tem que ter aí numa média de pelo menos uma renda de 15 mil reais familiar, tá? Então, se você tem uma renda de 15 mil reais acima, vai guardando 30% da sua renda para que você tenha o valor da entrada. Isso não só para quem tem uma renda de 15 mil, qualquer pessoa que estiver me assistindo agora e você estiver pensando em comprar um imóvel e você não tem nenhum valor, faça um planejamento, vai guardando 30% da sua renda mensalmente com essa finalidade de você comprar o seu imóvel, tá? Porque aí, ao longo de 10 meses, pelo menos, você já consegue juntar um valor que é proporcional à entrada de um imóvel que você tem interesse em comprar, se for na planta. Se for um imóvel pronto, talvez você tenha que se planejar um pouco mais, de repente, uns 5 anos fazendo esse planejamento, tá? Mas se você for comprar na planta, além de você pagar mais barato, você ter facilidade do pagamento, você consegue se planejar em menos tempo para poder fazer essa negociação, tá? Uma outra forma que poderia fazer, não juntei o ato dos 100 mil para um apartamento de 600. Então, eu posso colocar um ato de 60 mil, coloco as parcelas mensais, depois do ato, o ato é agora. Comprou agora, transfere para a construtora agora. Aí, a partir daqui a 30 dias, você começa a pagar as parcelas que se chama de mensais. Essas parcelas mensais, você vai acordar qual é o valor que fica melhor para você. O que você tem que pensar? Você tem que pagar para a construtora aquilo que ela está te pedindo em relação à negociação que ela está fazendo. Se for 25%, você tem que pagar 25% do imóvel durante o período de construção. Se for 40%, você tem que pagar os 40% durante o período de construção. Se for 30%, você tem que pagar os 30% do período de construção. O que não pode é fugir do contrato. O contrato você sempre pode pagar a mais, a menos não, tá? Então, porque quando você paga mais, você abate o valor que você deve para a construtora, tá? Então, aqui no caso, eu coloquei um ato de 60, 29 parcelas de 2.500, aí coloquei nesse caso aqui intermediárias também. Então, aqui nesse caso, você teria a opção de colocar 2 anuais de 15 mil reais, uma única de 22.500, que seria aquela parcela que antigamente se chamava de chaves, tá? Que é uma parcela que você paga um mês antes de receber a chave do teu apartamento. Em geral, é sobre isso, tá? Então, você paga, o seu pagamento ele é dividido para a construtora entre a entrada, que é o ato mesmo, as parcelas e as anuais e a única. Se você, de repente, tem um valor já guardado e fala, não, eu quero pagar todo o valor que eu teria que pagar durante os 30 meses, eu quero dar à vista para a construtora, melhor para você. Porque além de você não ter que ter nenhum compromisso financeiro ao longo do período de construção, você ainda consegue negociar o valor final do teu apartamento, consegue um valor melhor nele. Às vezes não é tão absurdo, mas assim, só de você pensar que não vai ter correção de INCC nem de nada, você vai receber seu apartamento no valor líquido ali, já é bem melhor, né? Então é isso, pessoal. Hoje eu falei sobre a compra do apartamento na planta. Eu vou falar aqui em diferentes momentos sobre outras modalidades de compra. Então, para isso, eu gostaria que você me seguisse, indique meu canal, se inscreva. E aí a gente vai sempre atualizar aqui informações para você que está à procura de um imóvel. Obrigada, um super beijo, uma ótima semana.